Graça e paz, igreja. Somos gratos ao Senhor por essa noite, onde mais uma vez a igreja em casa, distante, mas unida pelo Espírito Santo. Vazia lá no templo, mas cheia da presença do Senhor, onde você, igreja, está. E nós reunidos, então, estaremos prontos a louvar ao Senhor, cada um na sua casa. Hoje os louvores foram gravados aqui na nossa própria casa. Foi um privilégio ter aqui o André como nosso amigo convidado, que nos ajudou no teclado. Também temos o Ricardo hoje tocando e cantando. Aguarde o Ricardo hoje, hein? Louvando ao Senhor também com a sua voz. Leila, nós já conhecemos, a Rose e a Ive. Que privilégio ter vocês juntos para louvarmos ao Senhor. E na verdade esses irmãos estão aqui para nos estimularem ao louvor nessa noite. A primeira música é Vim para Adorar-te. E nós queremos sim adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Apesar das dificuldades que temos, a igreja se reúne mais do que nunca, fervorosa no espírito, aguardando a volta do Senhor, animada e acreditando cada vez melhor nas promessas do Senhor. Quando ele diz assim: eis que estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. E se nós nos aproximamos ao final dos tempos, segundo várias pessoas estão dizendo, temos a certeza de que nesses dias de muita dificuldade, o Senhor torna-se ainda muito mais real para todos nós. E eu quero convidar você para que nessa noite agrade-se do Senhor. Sinta a presença do Senhor, acredite na presença do Senhor, intere-se da palavra dele que será pregada nessa noite, através dos louvores, através de um tempo de intercessão muito especial com a pastora Doris, que vai ministrar para nós um tempo de intercessão. Esteja se preparando, já aguardando o seu pedido, para que na hora da oração você possa, junto com a Doris, colocar-se diante do Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Nós temos certeza disso. Então, durante o louvor, una-se conosco. Na hora da intercessão, também esteja preparado. E na hora da mensagem, hoje, uma surpresa muito agradável, né? Nosso querido Teodoro, pastor Teodoro, aí vai trazer uma palavra poderosa para nós nessa noite. E as crianças, desde já, hein? Olha que surpresa linda nós temos nessa noite. Cal, prepare-se, Cal, meu amigo Cal, é para você, hein? Quero que vocês, desde já, convida mais uma criança para prestar atenção na história que a professora Janda vai contar para nós hoje, hein? Que coisa fantástica. Eu já assisti umas 2 vezes e estou quase me convertendo aí. Que história linda que a Janda conta para nós hoje. Obrigado, professora Janda. Deus te abençoe muito. Vamos então nos preparar para esse nosso culto? Eu quero que você, se já não reuniu a sua família, reúna nesse instante e reserve esse período agora da próxima hora para você celebrar a presença, o poder e o propósito do Senhor na sua vida. Pois não? Vamos orar comigo então? Fecha teus olhos, te concentra, clame ao Senhor pela presença e pela expressão da manifestação do poder dele na sua vida e através de nós. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Abençoa-nos, ó Pai, nessa ocasião, quando estaremos celebrando o culto. Reservamos um período para celebrar ao Senhor. A gratidão nos nossos corações, o temor ao Senhor e também a disposição de ouvir-te falar a nós. Fala conosco, vem com o teu Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Também pelo sangue de Jesus nós repreendemos toda e qualquer intervenção e clamamos ao Senhor que o Senhor venha do alto dos céus falar a cada um de nós e abençoar e edificar a tua igreja. Pai, implanta o teu reino na face da terra, nos livra da tentação, nos livra do mal, nos livra da pandemia, da peste, nos livra do pecado, nos livra das coisas que vêm para roubar a paz, a saúde e a prosperidade do teu povo. Traz a tua bênção e fala conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos aí como igreja reunida nas casas, né? Respeitando o lockdown, né, que agora vai por mais umas 2 semanas ainda. Nós estamos em casa gravando o nosso culto e eu agradeço muito a participação de cada um dos irmãos que tem se envolvido e, olha, tem se especializado. O pessoal tem feito coisas muito lindas. Obrigado, queridos. Deus seja louvado pela vida e pelo dom, pelo talento de cada um de vocês. A igreja tem uma riqueza tremenda. E quando ela participa, quando ela se aviva, quando ela se envolve na sua missão, não tem para ninguém. A palavra do Senhor diz assim, que mesmo que o inferno se levantar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Então nós podemos entrar sim, bater na porta até mesmo do inferno, entrar e manifestar ali a expressão do poder de Deus, a vontade do Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade, porque a nossa está no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar. Vim para adorar-te, vim para prestar-te culto. Deus nos abençoe. Oi pessoal, hoje vou contar uma história de Naamã. Naamã era comandante do rei da Síria e ele tinha ganho muitas batalhas. Só que Naamã estava muito triste. Sabe por quê? Ele tinha uma doença se chamada lepra. Lepra é uma doença que dá na pele, cheio de feridas, que dói muito, coça bastante, ainda mais com suas roupas pesadas e quentes. Só que um dia ele levou uma menina como escrava para sua casa. E ela era uma menina temente a Deus.
e ela trabalhava em sua casa como escrava, ajudando sua esposa. E ela viu Naamã sofrendo muito, e ela ficou muito triste com isso. Chamou a sua senhora, a esposa de Naamã, e falou: minha senhora, da onde eu venho, de Samaria, tem um homem que é um profeta, Eliseu. Se o meu senhor chegar à frente dele, ele pode ser curado. Ela falou: vou falar com Naamã. E correu falar para Naamã o que a menina tinha falado a ela. Naamã falou: vou falar com o rei. Correu, falou com o rei e pediu permissão para ir em Samaria. Chegando em Samaria, chegou à frente do rei de Israel e falou que ele veio para ser curado. O rei falou: não posso curar você. Ficou muito furioso. Mas Eliseu ficou sabendo e mandou que trouxesse ele à presença dele. Quando chegou à casa de Eliseu, Eliseu mandou o seu servo falar com ele. Chegou lá, seu servo falou: meu senhor disse que é para você se banhar no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Naamã ficou muito furioso. Ele nem veio falar comigo, ainda mandou eu me banhar num rio sujo. De onde eu venho tem muito rios lindo e limpo. Por que não posso mergulhar lá e ser curado? Mas um dos seus servos falou: meu senhor, já que estão aqui, faça o que ele disse. É tão simples. Já estamos mesmo? Tá bom. Ele pegou e foi até o rio. Tirou as suas vestes para se banhar no rio. Ele acreditou, ele falou, porque tem que confiar que ele ia ser curado. Ele chegou até o rio e mergulhou. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5 e nada. Naamã estava dodói ainda. 6, 7. Naamã, na 7ª vez, saiu limpo, foi curado pelo rei dos exércitos, o nosso Deus. E Naamã falou que só ia adorar o único Deus, que em Israel existe um rei, o nosso Deus. Amém? Em nós agora habita seu Espírito.
paz do Senhor Jesus, queridos. Gostaria de convidar você juntamente comigo para adentrarmos diante do trono divino, onde há abundância de graça, misericórdia e toda ajuda que precisamos. E para isso eu gostaria que nós nos fundamentássemos numa palavra qual o Senhor colocou em meu coração, muito propício para este momento que estamos vivendo. Está no Salmo 46, onde está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não é só refúgio, um lugar de escape, onde podemos fugir a fim de encontrarmos segurança. Ele não é só refúgio, mas ele também é fortaleza, poderoso, forte para nos proteger, para nos defender, para nos salvar. E ele não é só refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente. Não é um socorro distante, não é um socorro tardio, mas ele é aqui e agora, quando clamamos a ele, pedimos a sua ajuda. Oremos. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra reconhecemos que verdadeiramente o Senhor é o nosso único refúgio e fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Precisamos de Ti, Senhor. Entramos com confiança em nome do Senhor Jesus para pedir ao Senhor, para clamar ao Senhor. Pai, oramos a Deus por aqueles que estão, Senhor, sofrendo a dor da tristeza, Senhor, de se despedir de seus entes queridos que foram chamados para a eternidade. Oramos por aqueles que neste momento, Senhor, estão em casa e nos hospitais, lutando pela vida, Senhor. E nós estamos aqui clamando para que eles vençam, Senhor, na graça do Senhor, para que o Senhor entre com providência, intervenha, Senhor Deus, operando milagres criativos para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, pelos familiares que estão ali apreensivos, ó Deus. Traz paz aos seus corações, Senhor. Oramos em nome de Jesus por casamentos e famílias ameaçados de destruição. Oramos, ó Deus, para que o Teu amor seja derramado em seus corações. Este amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Este amor que é o elo perfeito e une perfeitamente todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, clamamos, suplicamos e oramos pela nossa nação brasileira. Oramos, ó Deus, por arrependimento mundial, por corações contritos, Senhor, e um arrependimento genuíno, Senhor Deus, onde possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Senhor, faz-nos prosperar novamente, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Entra com a Tua providência, intervenha nas causas impossíveis, dando vitória pelo Teu poder, para a glória do Teu nome. Ó Senhor Deus, nós oramos e clamamos diante de Ti. Nós não temos outro recurso, a não ser a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, ainda que na Tua justiça. Lembra-te da Tua misericórdia, Pai. Senhor, vemos pelos sinais que o dia do Senhor está perto. Prepara-nos para nos encontrar com o Senhor. Purifica as nossas vestes, lava-nos no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, Senhor. Prepara-nos para nos encontrar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oramos, clamamos, suplicamos nessa hora, numa só fé, Senhor, crendo no Teu poder, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Já agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem firmes. O Senhor é conosco. Amém? Adoremos o Seu santo monte.
Atos 10, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus abra a tua alma nessa noite para que compartilhemos, ao abrir a Bíblia, o livro de Atos, que é uma grande aventura, que não deveria se chamar livro de Atos, mas na minha modesta, no meu modesto entendimento, poderiam chamar de livro de Atos do Espírito Santo. Porque os homens que atuaram nessa narrativa eram tomados por um poder transformador, um poder transcendental, e se torna uma experiência indescritível para nós entendermos como nasceram as igrejas, seja elas cristãs, católicas, apostólicas, romanas, pentecostais, neopentecostais. Todas elas tiveram a sua origem primária descrita no livro de Atos. Imagine você, meu irmão, minha irmã, que os primeiros 300 anos da igreja, tal qual nós conhecemos hoje, foram de dificuldade, de perseguição, mas de extremo crescimento, porque a perseguição daqueles cristãos que eram jogados nas arenas, que eram consumidos como alimento por leões, além de causar pânico, causava espanto àqueles que os viam, porque estranhamente eles iam ao encontro dos leões quando eram jogados. Eles cantavam enquanto os romanos acendiam as fogueiras nas quais eles seriam consumidos. E o questionamento que se causava, meu irmão, era: por que eles não têm medo de morrer? A igreja, que tenderia a crescer poderosamente, porque cada gota de sangue derramado era uma semente plantada que dava origem a muitas conversões. E no 3º século, o imperador Constantino, numa visão que eu diria muito pragmática, entendeu que o cristianismo estava crescendo de uma maneira tão avassaladora em Roma, que numa decisão política resolve tornar o cristianismo como uma religião oficial de Roma. E algo que num primeiro momento seria motivo de grande alegria, de grande regozijo, se torna um problema, porque a igreja sem perseguição se acomoda. E contextualizando com os tempos atuais em que nós vivemos, a igreja fica em casa. E essa associação com o Estado trouxe um desvirtuamento daquilo que se havia consagrado como uma verdade, como um fundamento da igreja primitiva, a ponto de sabermos que lá por volta do século VI, a igreja vendia o perdão.
e com o nome de indulgência fazia tábula rasa do Evangelho. As características da igreja de Atos começaram a desaparecer, fazendo com que o inimigo se esquecesse das palavras que um dia Cristo havia dito: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí um longo caminho se percorreu. Jan Hus, queimado vivo pela Igreja Católica, Martim Lutero, Calvino, Menno Simons, Igreja Evangélica da Vila Guaíra, até você que me ouve, que é uma igreja viva do Senhor. E tudo isso eu lhe falei, meu amado, para dizer que essa igreja não pode perder a sua identidade em Cristo. Por isso eu escolhi um texto que nos traz a reflexão nos dias de hoje. Deus se revela a Cornélio, um pagão adorador de imagem, e lhe dá uma ordem: procure Pedro. E esse homem obedece prontamente. Mas com Pedro, o pastor da igreja, aquele homem que andou com Jesus, ao orar adormeceu e em sonho viu um lençol, de onde se desenrolou todo tipo de carne, considerada impura. E uma voz se ouviu: coma, Pedro. E ele respondeu: jamais comerei. E uma segunda voz: coma, Pedro. E ele mais uma vez respondeu: jamais comerei. E então ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, o Altíssimo, Onipotente, Senhor Todo-Poderoso, para falar com o condenado ao inferno, idólatra, adorador de imagens, mas carente da sua presença, temente a sua reverência, fala uma vez com ele e ele obedece. Mas o homem batizado no Espírito Santo, representante da Igreja de Cristo, pertencente ao hall de membros da igreja, teve que falar 3 vezes e ele não queria obedecer. Ele teve dúvida de quem falava com ele. Ele não reconheceu a voz do seu pastor. A igreja está comigo? Deus se revela para aquele que tem fome da sua presença. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, quantas vezes Deus tem que falar com você e comigo para que nós o obedeçamos? Imagine uma grande igreja com uma área enorme, com mais de 1000 lugares, bancos aveludados, anfiteatro. Eu estou falando do Instituto Seminário Bíblico Irmãos Menonitas. Um lugar para mim lindo, estruturado, palco do derramamento do Espírito Santo para muitos missionários que, por razões que não nos cabe aqui tratar, fechou e foi vendido. Quando um templo é vendido, meu amado, para a construção de um grande condomínio residencial, a casa de Deus deixa de existir. E aí nos vem o questionamento sobre aquilo que está escrito em Mateus 16. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. E o Espírito me responde: será que não? E eu perguntava: veja a tua igreja, Senhor, já não existe mais. O inimigo conseguiu calar a voz daqueles que aqui pregaram. Está aqui a prova que o inferno prevaleceu. Amados, nesse momento que eu fiz esse questionamento, meu coração tremeu.
E eu senti uma indignação divina na minha mente a me dizer: quem foi que te disse que essa é a minha igreja? Mas, Senhor, não é a tua igreja? Quem foi que te disse que essa é a minha igreja? Não é a tua igreja, Senhor? Não! Isso é apenas um templo, um edifício feito com material da terra. Eu já deixei escrito na minha palavra que não habito em templos feitos por mãos humanas. E na minha mente eu disse: mas eu te senti ali, Senhor, várias vezes, e que comunguei da tua presença com os meus irmãos. E eu soube que ele esteve ali com o primeiro crente que pôs os pés lá e se retirou quando o último crente, temente a Deus, dali saiu. Pois ele habita no coração de filhos e filhas que, se soubessem quem são, dariam um grito de glória agora nas suas casas para acordar o inferno e prevalecerem sobre ele. Ao dizerem ao mundo doente que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Amém. Essa é a verdadeira igreja. Que essa pandemia, meu irmão, te deu o privilégio de ser a igreja viva do coração de Deus. E onde quer que você esteja, em nome de Jesus, pois vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que culto maravilhoso, que bênção poder louvar, poder orar, interceder pelos outros, ouvir a história. Mais uma vez, obrigado, professora Janda. Que assim como Naamã foi curado pela obediência, todos nós possamos ser obedientes para sermos tocados, para sermos curados, transformados pelo poder do Senhor. Que Deus nos abençoe, tanto você criança que ouviu, como você adulto que tem uma criança dentro de você e que pôde, através de uma história tão linda como esta, tão bem aplicada, perceber a importância de obedecer à ordem do Senhor. Teodoro, obrigado pela palavra, Teodoro. Que palavra, né? Casa de Cornélio, a igreja dentro de uma casa. Qual é a igreja que é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que está vazia? Qual é a igreja que está perdendo para a pandemia? Qual é a igreja que está debaixo de uma lei que não pode se reunir? Talvez não seja a igreja verdadeira, né? Que desafio para que nós possamos juntos perceber qual igreja eu faço parte. Eu faço parte daquela igreja que as pessoas podem impedir de adorar? Eu faço parte daquele grupo de pessoas que fica sendo determinado pelos outros para ser igreja, para ouvir Deus e para falar de Deus? Somos uma igreja dentro da igreja. Alguém tem dito isso. Que tipo de igreja somos? Somos a igreja verdadeira, a igreja escolhida por Deus e permitida viver no meio de pessoas que talvez ainda não sejam a igreja verdadeira. A palavra de Deus diz que há uma grande semeadura entre joio e trigo, e que somente nos últimos dias, somente na época da colheita, é que serão definidas exatamente a diferença entre o trigo e o joio. Dias como nós estamos vivendo, onde a igreja verdadeira passa a ser escolhida, passa a ser identificada, literalmente, pelos seus frutos. Não basta dizer que somos igreja, precisamos viver a vida de igreja, viver no poder do Espírito Santo, vivermos vivos, vivermos com discernimento, vivermos com autoridade, vivermos segundo a vontade do Senhor. Que esta igreja verdadeira seja preenchida, seja agregada por pessoas como você que me ouve nessa ocasião. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, que a palavra de Deus pregada e cantada nessa noite tenha encontrado um espaço na sua vida para que juntos possamos nos preparar para seguir e servir ao Senhor
como igreja verdadeira, como corpo vivo do Senhor Jesus. E esta igreja está reunida hoje em casa. Como eu disse semana passada, separados, mas unidos pelo amor do Senhor, né? Então que seja assim na minha vida, na sua vida e extensão da igreja em toda a face da terra. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Deus te abençoe de todo o coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e o selo maior, o consolo do Espírito Santo de Deus seja com você e toda a sua casa, aqui e em toda a face da terra. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, apesar do quê? Do lockdown, né? Eu sempre engano-me com essa palavra, né? Não importa o que você tiver para passar, a palavra do Senhor diz, tenham bom ânimo, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Um bom domingo, uma boa semana, até domingo que vem, às 19 horas.
grandeza